Como assim? Tipo, deu. Ah, medo que ele se machucasse? Porque depois quem ia ter que carregar ele ia ser eu. Sim, entendi. Em que situação, Giovanni? Jogo? Não, quando a gente vai andar de bike nas trilhas normalmente, hum, Ah, quando vou fazer alguma coisa. é um problema mesmo, né? Porque às vezes é um lugar longe. E mais alguém já viveu isso? Já, Luara? Eu várias vezes. Como é que é, Vitor? É, quando minha mãe vai nos jogos do Golaço, aí às vezes, quando perde, né, eu fico um pouco bravo, aí a chance de acabar uma relação assim é um pouco grande. Aham. Uma relação não vai acabar, Aí mas várias vezes a ela deixa vida. de ir no jogo por causa que eu. Não, é só brincadeira, mas, tipo, às vezes ela não vai no jogo porque eu falo pra ela, né? Tipo, que pé e Não. tal. É, tem gente que acha que a pessoa também é pé frio. Tá. Outra coisa que Vitor, eu sempre estou lendo, quer dizer, muitas vezes que eu estou lendo esse livro, eu penso em ti. Penso que tu. Porque são situações de que quem está no esporte quase profissionalmente, assim, mesmo sendo outro esporte, eu acho que as sensações são parecidas, né? Que é essa virada no meio do jogo, no meio de uma partida, ou no meio, é uma coisa que a gente seguido espera, né? Nos filmes acontece essa virada, né? Então, eu acho que quando a pessoa está jogando, ela sonha que aconteça com ela aquilo que acontece nos filmes, mas eu não sei se é muito frequente. Uma coisa que me chamou a atenção foi que ele disse que no início ele ficou com a cabeça assim, ele não se lembrou de tudo que tinha aprendido, né? Você lembra dessa parte? Quem pode falar sobre isso? Como se tudo que ele Porque bateu no aprendeu, não, nervosismo. aham. E na segunda parte, daí ele vai se lembrando vai se lembrando do que tinham dito, faz assim, faz assado, e aí é que vira o jogo, né? Foca. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ó, ele vai se lembrando as frases. Max me instruíra a mirar o plexo solar. As pessoas acham que conseguem nocautes com muitos socos na cabeça, mas o plexo solar é o melhor alvo. Isso aqui são as palavras do Max para ele. Né? Então, na hora que a pessoa vai se lembrando das coordenadas, ela tem como focar. Lá no início da página 165, tem uma frase que diz assim: aquele seria o primeiro passo oficial rumo àquele objetivo. E essa palavra está com crase. Tá certo? Tá errado? E por quê? O primeiro passo oficial rumo àquele objetivo. Quem quer falar sobre essa crase? Tu colocarias essa crase aí? Deixa eu ver esse Pokémon aqui. Henrique. Henrique? Henrique? Giovanni, tu colocarias essa crase? E por quê? Sempre. Eu não sei. Eu Tá colocaria. certo, tá? Era para colocar mesmo, mas vamos ver por quê. Bruno, por que tu colocarias? Ou não? Não consigo ver a frase direito. Aquele seria o primeiro passo oficial rumo àquele objetivo. Colocaria E que é por quê? tipo aquele objetivo. Muito bem. Rumo a alguma coisa, né? E a coisa é aquele objetivo. Tá? Então, lá na página 165, tá certo. E depois, na terceira linha, diz assim: fiquei grato por ter alguém no meu corner, mas me sentia constrangido com a possibilidade de os outros garotos debocharem dele por causa da gagueira.
Por que diz de os e não diz dos? Por que não fizeram a contração dos, se é de mais os, é dos? Porque ele não ficou com medo dos garotos, ele ficou com medo do que eles iam, se eles iam rir. Perfeito, Duda. Porque se ele ficasse com medo dos garotos. Perfeito, é isso mesmo, Duda. Ele ficou com medo de que os garotos fizessem alguma coisa, né? É isso mesmo. Então, ali, na verdade, esses garotos é o sujeito do próximo verbo, ó, de os garotos debocharem dele. Então, ele não ficou mesmo com medo dos garotos, ele ficou com medo do deboche. Muito bem, tá? Então, está certo. Às vezes, a gente precisa colocar de a ou de o e não da ou do. Entenderam? Eu estou dizendo isso porque, às vezes, os alunos me dizem, me perguntam, não está errado aqui no meu livro? Não, tá certo. Nesse caso aí, tá? Nesses casos em que aquela palavra que vem depois, aquele substantivo, é sujeito do próximo verbo. Entenderam? E essa coisa da gagueira, teve uma pessoa que tentou debochar do cara que é gago. Qual foi a reação do Cal? Nicolas? O oponente dele e os amigos do oponente tentaram debochar do funcionário ali que era gago. Lembra dessa hora, Nicolas? Não. Não lembra? Alguém lembra? Foi a hora que o Cal foi se inscrever para lutar e aí o amigo dele foi pronunciar o nome dele pro cara que tava fazendo a lista e organizando. Aí esse atendente debochou ali pela gagueira e o Cal só corrigiu. Isso mesmo. O cara disse, eu não estou vendo nenhum cacau aqui. Né? E ele corrigiu secamente para dizer que ele não ia entrar naquela piadinha. Que é o que muitas vezes a gente pode fazer quando tem alguém fazendo bullying, né? Ou humilhando a pessoa por um defeito dela, que ela não tem como evitar aquilo ali. Tá? Outra coisa que eu ia perguntar desse capítulo. Todo mundo leu o capítulo? Sim, foi mais do que insistido esse capítulo, né? E aí ele faz a luta virar. A gente fica torcendo por isso, né? Mas na verdade, a primeira vez que eu li o livro, não achei que ele já ia ganhar. Nem sempre é assim, né? Ele teve sorte. Vamos passar por concentração? Todo mundo abre a câmera, por favor. Página 173, Luísa. Yasmin, abre a câmera. Yasmin, faz muito tempo que eu não te vejo, hein? É sempre sinal aqui negativo de sem câmera, sem câmera. Camila também. Vai, Yasmin, começa. Oi, Camila, foi bom te ver. Quem gostaria de ler? Começa, Luana. Oi, prof. Oi. É pra ler no livro? Faz favor. Tá, calma aí. Tem que só abrir que eu tenho o livro online. Prof, eu vou ter que achar a página. Peraí, qual que é a página? O capítulo, quer dizer. O capítulo é concentração. Tá, eu vou ter que... Pode pedir pra outra pessoa ler enquanto eu acho o capítulo, daí Duda? pede pra mim ler depois. Também tô procurando, prof. Gabriel Lins?
Calma aí, prof. Neblick e Worsk e eu esperamos uma marquise por 2 horas, mas a chuva não cessou. E as lutas não foram retomadas naquele dia. A maioria das pessoas na rua se apertava sob guarda-chuvas ou jornais dobrados ao meio, correndo para fugir da tempestade. Mas eu corria com a cabeça erguida, as gotas frias escorrendo pelo meu cabelo e meu rosto. Corri por todo o caminho até minha casa, ansioso para contar sobre o meu triunfo a Greta, a Hilde, a meus pais, a alguém. Mas meus pés batiam nas calçadas cinzentas e escorregadias com ritmo regular de satisfação. E eu olhava presunçoso para todas aquelas pessoas comuns que temiam se molhar um pouco. Eu era um guerreiro, indiferente a tudo. Entrei correndo no apartamento, ensopado e me sentindo como herói conquistador, mas somente Hilde estava lá para me receber. Você venceu? Perguntou ela, recebendo-me na porta. O nocaute no segundo assalto. Wunderbar! Gritou ela. Espere aqui, fiz uma coisa para você. Ela correu até seu quarto e apanhou um desenho que fizera, retratando Spatz, pássaro, meu alter ego em seu mundo de contos de fadas, usando luvas de boxe nas asas. Com as palavras, acabe com eles, Spatz, pintadas acima do desenho. Tadá! Exclamou ela, entregando-me ao desenho. Obrigado, Winzy. Vai pendurar no seu quarto? Eu não queria pendurar a figura infantil na minha parede, ao lado das minhas fotos de boxe, mas também não queria ferir seus sentimentos. Claro, Winzy. Eu tivera esperança de encontrar a Greta na entrada do prédio, mas para que ela corresse para meus braços, como imaginava que Annie Ondra fazia quando Max chegava em casa vitorioso. Também estava ansioso para contar ao meu pai e impressioná-lo, o que era raro. Onde está tio Jacob? Perguntou Hilde. Pensei que ele fosse voltar para casa com você depois da luta. Com toda a empolgação da luta, eu esquecera completamente de tio Jacob e sua sessão de torcedores. Ele não apareceu, falei. Onde está a mamãe? Não sei. Ele recebeu um telefonema que a deixou muito aborrecida, mas não quis me dizer o que era. Depois foi procurar o papai e me mandou esperar você aqui. De quem foi o telefonema? Mamãe não disse. Hilde e eu passamos o resto do dia esperando que a mamãe e o papai retornassem, horas se passaram. Hilde empoleirou-se na janela da frente, olhando a rua chuvosa e esperando que eles virassem a esquina. Às 7 da noite fiz o jantar. Fritei salsicha numa frigideira de ferro fundido e encontrei uma sobra de salada de batatas com cebolinha e vinagre picante. Comemos em silêncio à mesa. Muitas vezes o papai trabalhava até tarde e perdia as refeições, mas não era comum que a mamãe nos deixasse por tanto tempo sem notícias. Finalmente, quase às 11 da noite, ouvimos as chaves tilintando do lado de fora da porta e os dois entraram em meio a uma discussão. Temos que Eu até contratar aqui. Tá bom, até aqui. Vejam, as chaves tilintando, essa palavra tilintando, qual é o tipo de formação dessa palavra? Como é que essa palavra foi formada? Alguém se dá conta? Onomatopeia, Arthur. Sim, porque ela tenta reproduzir o quê? Tilintando. Pensem numa chave. O barulhinho que a chave faz batendo uma na outra. Isso. Então, é uma palavra que é formada a partir disso. Como a gente viu, murmurar, sussurrar, tá? E tantos verbos no inglês que são formados assim também. O que deu para a gente já imaginar que vai acontecer? Por que a mãe não está em casa? Por que o tio não estava lá com a torcida toda dele? Aconteceu alguma coisa boa ou ruim? Ruim. Ruim. Né? Parece que aconteceu alguma coisa ruim. Logo ali no começo, ele diz assim, ele estava ansioso para contar sobre o meu triunfo a Greta, a Hilde, a meus pais, a alguém. Por que a Greta, a Hilde estão com crase, a meus pais e a alguém não estão? Por que duas estão com crase e duas não? Não sabem?
Se em vez de Greta fosse Max, Ao Max. ao Max. Por que não poderia ser a Max, nesse caso aqui, nessa frase como ela está escrita? Porque o A da Greta e da Hilde tem crase. Então, assim, significa que antes de nome de pessoa, ele usa o artigo. Então, é como se eu tivesse dito, eu falei com a Duda e o Nicolas. Se eu tivesse dito só, falei com Duda, o que eu teria que dizer na hora do Nicolas? Com Duda e... Ao Nicolas. Eu falei com Duda e... Nicolas, sem o... E Nicolas, e com Nicolas, sem o O. Então, se eu ponho o artigo na frente de um, eu tenho que botar na frente de todos, né? Então, aqui tem antes de a Greta e antes de a Hilde, porque são nomes femininos, né? Se botou num, tem que botar no outro também. E antes de meus pais, se tivesse artigo, como é que ficaria? Meus pais com crase? Pode falar. Aos meus pais. Aos meus pais. Aos meus pais. Tá? E como é que a gente sabe que foi um pouco decepcionante o fato de que só estava a irmã? Qual é a palavra que mostra que era uma decepção? Tem uma palavra que mostra que ele está decepcionado. Mas somente... Somente, tá? Ele queria uma turma abraçando ele, principalmente uma certa pessoa, né? Que era a Greta, e ela não estava. Então, quando ele diz somente, ele mostra que está decepcionado, que é só a irmã. A irmã, coitadinha, né? Toda felizinha e com um presentinho para ele, mas não era o que ele queria. Tudo bem. Mesmo assim, ele foi delicado, né? Qual foi a delicadeza que ele fez? Tiago. Qual foi a delicadeza? Eu me empolguei e comecei a ler o livro. Desculpa. Giovanni, qual foi a delicadeza que ele fez com a irmã? Luísa, essa mesmo. Disse que ia pendurar. Ele não queria pendurar, porque é um desenho infantil. Na verdade, a pessoa tem problema com isso quando ela é adolescente, né? Se ele já fosse um adulto, ele não teria problema de pendurar. Sabiam? A gente não quer ser confundido quando a gente ainda está numa fase que pode ser que alguém confunda. Mais adiante, não vão confundir mesmo, não tem perigo. Quem pode ler? Mateus, lê para nós. Mateus? O microfone está com chiado. Quem quer ler? Luara? Em que parte tá, prof? Está no... Vai pendurar no seu quarto. Está na página 174. Eu tiver a esperança de encontrar a Greta na entrada do prédio. Ali, né? Gabriel? Entendi. Não. Tá no... Tá naquela do tem advogado. contrataram um advogado. É. Sim, no outro lado. Eu parei ali no tilintando. Temos de contratar um advogado, desculpa. Tiago? Luara, né? Vai, Luara. Até pode ser um diálogo de vocês dois. Tiago e Luara. Quem tem dinheiro para advogado? Recrutou meu pai. Nós temos, disse ela. E como vamos pagar? Como vamos pagar o aluguel? Quer que morremos na rua? Moremos. Sig, ele precisa de nós. Ele precisa de um advogado. Um advogado não vai ajudá-lo. Você sabe o que acontece nos tribunais nos dias de hoje. Será o mesmo que jogar dinheiro no ralo.
Ele é meu irmão, disse minha mãe. Ele é um idiota. Sempre foi completo idiota. O que houve? Perguntei. É seu tio Jacob, começou minha Não é mãe. nada, interrompeu meu pai. Como assim nada? Gritou minha mãe. Quanto menos eles souberem, melhor, respondeu o papai. Quanto mesmo nós soubermos sobre o quê? Perguntou Will. Nada, Hildegard. Vá para a cama. O que aconteceu? Seu tio Jacob foi preso, disse minha mãe sem rodeios. Hilde arquejou. Eu fiquei paralisado sem acreditar no que escutara. Ah, ótimo, Rebecca. Perfeito. Você quer que todos os amigos dele saibam que era a SS batendo a nossa porta agora? Ele foi preso porque seu grupo político não concorda com os nazistas. Tu pulou uma frase, Thiago. Porque ele foi preso, não tem problema. Pode seguir, Luara. Tá. Alguém pode ser preso por isso? Perguntou Wilde, a voz elevando-se nervosamente. As pessoas podem ser presas por quase qualquer coisa atualmente, respondeu mamãe. Nós vamos ser presos também? Perguntou Wilde, à beira das lágrimas. Muito esperto de sua parte, Rebeca, disse meu pai. Deixá-la morrendo de medo por nada. Não é por nada, exclamou minha mãe. Eles precisam saber o que está se passando. Eles o levaram para um campo de concentração, no lugar chamado Dachau. O que é um campo de concentração? Perguntei. É um tipo de prisão que os nazistas construíram para qualquer um que não concorde com eles, respondeu minha mãe. Olhe, disse meu pai, foi seu tio mesmo quem provocou isso. Ele e seu grupo estavam correndo riscos demais. Pelo menos estão tentando fazer alguma coisa, recrutou minha mãe. Você não faz nada. O que há para ser feito? Respondeu bruscamente meu pai. Você é tão inteligente, você tem todas as respostas? O que há para ser feito? Alguma coisa, qualquer coisa. Pelo menos meu irmão luta por aquilo em que acredita. Minha mãe virou-se e cruzou o corredor na direção da cozinha. Meu pai foi atrás dela. E veja só aonde isso o levou, disse ele. Você quer me ver apodrecendo num campo de prisioneiros na Bavária? Do jeito que as coisas estão indo, iremos para lá de qualquer maneira. Até aqui. Vejam, esse campo de concentração em Dachau, que fica em Munique, é um dos campos que está aberto para visitação. As pessoas podem ir lá visitar, conhecer, ver os horrores que foram feitos lá, né? Tem foto, tem objetos. É o único campo de concentração que eu conheço. E é muito, muito impressionante mesmo de se ver, assim. E uma coisa muito que me chamou muita atenção é um painel que tem que diz nunca mais de novo, né? Que não deve acontecer de novo, nunca mais, e que é por isso que a memória do Holocausto é tão... tem livro, tem filme, tem obras, tem museus, tem coisas para visitar, para que as pessoas saibam que aquilo foi um horror e não deixem acontecer de novo. Qual é a profissão dos pais do Cal e da Hilde? Eles estão de acordo um com o outro aqui? Os dois são contra a mesma coisa, que é o quê? O nazismo. O nazismo. Mas qual é a diferença entre eles? Ela acha que eles têm que fazer alguma coisa e o pai acha que se eles fizerem alguma coisa eles vão ser presos, então é melhor não fazer nada. Isso mesmo. Exatamente. Tá? O pai quer se proteger mais e a mãe acha que não adianta. Não é nem que, então não vamos nos arriscar. Tá? Arthur e Thiago, sim, eu percebi que foi na mesma hora, caiu um monte de gente. Tá? Então, e por que o pai não quer que conte a prisão do tio e tal para os filhos? Para não dar medo?
Na Hilde? Primeiro, para não dar medo. Eles também podem ser presos. E para eles não contarem para os amigos deles. Isso, vejam, ele diz assim, quanto menos eles souberem, melhor. Porque eles podem contar para os amigos, ou eles podem, em caso de ser torturado, contar alguma coisa que não devem, tá? Muitas vezes, nessas situações políticas, as pessoas protegem as outras não contando. Inclusive, é por isso que muita gente tem nome falso, né? Porque se todo mundo se conhece pelo nome falso, e um deles vai ser torturado, ele não, mesmo que ele diga o nome falso, os torturadores não vão conseguir chegar na pessoa. Quer dizer, vai dificultar. Tá? Então, vamos lá. Hilde começou a contar, a chorar e correu para minha mãe, atirando os braços ao redor de sua cintura. Minha mãe pousou o braço nos ombros de Hilde. Você está perturbando as crianças, disse meu pai. Elas devem se sentir perturbadas, afirmou ela. Não devemos discutir isso agora. Ele voltou sua atenção para Hilde e para mim. Ouçam, não mencionem o que aconteceu com seu tio a ninguém, nem mesmo aos seus melhores amigos. Todos podemos ser presos também se eles pensarem que estamos envolvidos com esse grupo. Todos temos de ser mais cuidadosos agora, graças ao tio Jacob ou Jacob. Tá? Quem vai ler em dupla aqui? Não tem importância que se entrar um personagem, vocês vão... Duda e Vitor? Ô, prof, eu tinha saído antes, eu perdi aqui, pode me dizer. 177, meio no fim. Não podemos continuar assim, disse minha mãe. É que a minha ela ficou online, e as páginas não é a mesma. Entendi. Duda aí? Luísa? Luísa, pode continuar? Tá. Não podemos continuar assim, disse minha mãe. Peraí. Não temos escolha, devolveu ele. Podemos ir embora, sugeriu ela. Já discutimos isso 1 milhão de vezes. Outros estão fazendo isso. Os... Schwartz? Tá. Partiram semana passada para Genebra e os Bergs estão indo para Amsterdã. Eles têm família lá. Então podíamos simplesmente escolher um lugar. Escolher um lugar? E para onde iríamos, Rebeca? Já pensou nisso com cuidado? Qualquer lugar. Ótimo, qualquer lugar. Isso ajuda muito. Arrumem as malas, crianças. Vamos mudar para qualquer lugar. Continuou, prof? Pode ir. Novos medos fincaram raízes no meu estômago. Meus pais jamais haviam discutido abertamente a ideia de deixar a Alemanha. As coisas estavam piores do que eu imaginava. Eu? Sim. E os Estados Unidos? Você tem primos. Você sabe que não podemos fazer isso. Por que não? Primeiro, é do outro lado do mundo e não tenho contato com nenhum deles desde antes da guerra. Segundo, não falamos inglês e, acima de tudo, não temos nem perto do dinheiro que é necessário para irmos todos para lá. E precisaríamos de milhares de marcos só para os pagamentos de patrocínio. Não sei por que você insiste nisso. Porque as coisas estão ficando cada vez piores. É só política, vai passar. Não vai, disse ela. Você não pode ficar aí sem fazer nada. Ok, você quer ir? Então vá. Ele correu para o quarto dele, tirou uma das malas do armário e jogou-as nos pés dela. Aqui, junte suas coisas e vá para qualquer inferno de lugar que quiser. Ele chutou a mala que deslizou e atingiu a perna de minha mãe com um golpe surdo. Ela arrancou a canela, agarrou a canela, sentindo dor onde a mala acertara. Desgraçado. Então pegou a mala e atirou em meu pai. Ele saiu da frente. Ele saiu da frente, mas a mala pegou em seu ombro e em seguida bateu na parede. Covarde! Ai, tá. A palavra, o detetive de imediato. Ele olhou para ela por um longo momento. Seu pescoço ficou vermelho e o rosto ferveu de raiva. Vai, Maria Eduarda. É tu, é o pai que tá falando. Vou embora daqui, disse meu pai finalmente. Virou-se e pulou desajeitado sobre a mala que bloqueava seu caminho no corredor e saiu ruidosamente do apartamento. Depois que a porta da frente bateu, minha mãe pegou a mala e a guardou de volta no armário. Então escondeu o rosto nas mãos e começou a gritar.
Hilde e eu havíamos visto nossos pais brigarem antes, mas nunca daquele jeito. Hilde também chorava. Eu aceito. Henrique? Tio Jacob vai ficar bem? Perguntou ela. Não sei, respondeu mamãe. Simplesmente não sei. Vocês dois devem ir para a cama agora. Henrique? Como é que é a página que eu me empolguei e já li tudo? 179. Arthur? Vitor? É depois do tio Jacob vai ficar bem? Um pouquinho mais depois. Ela nos beijou da testa. Ela nos beijou na testa. Tá, ela nos beijou na testa, entrou em seu quarto e fechou a porta. Dava para ouvi-la chorar, os soluços abafados no travesseiro. Hilde e eu fomos para nossos quartos. Eu receava ouvir o som da água enchendo a banheira. Mas mamãe permaneceu em seu quarto. Tentei bloquear todos os pensamentos sombrios que atravessavam minha mente, concentrando-me na minha vitória no ringue. Registrei fielmente os resultados da luta com o Strasser no diário, tentando recordar a exata sequência de sonos que dera certo, o que não funcionara. Max me ensinara que computadores sempre procuravam reunir o máximo de informações possível sobre seus adversários, para entender seus pontos fortes e fracos. Deu, obrigada, Henrique. Vejam, então ele tem um diário, né? Que eu tanto quis que vocês tivessem também. Aliás, vocês viram o recado dessa semana para escrever um texto de fechamento desse caderno? Tá? Como tem muita gente que não está escrevendo, para não ficar uma tarefa em vão, eu vou fazer o seguinte, vou fechar esse caderno, vocês vão escrever um texto de fechamento, assim como se fosse, fechou essa temporada, e quem está animado escrevendo, vai continuar escrevendo e vai falar comigo para ganhar um ponto extra, tá? Ponto do diário agora vai ser só uma coisa extra, não é obrigatório para todos. Eu gostaria que vocês, de vez em quando, mesmo quem não vai fazer sempre, que de vez em quando vocês façam, tá? E o garoto aqui tá fazendo, né, o dele. Vejam que situação, né, que ele nunca tinha visto os pais brigarem desse jeito. Luana, um fechamento significa que vai fazer um texto que pode ser uma conclusão do diário, falando que passaram-se 6 meses, né? Quem vinha escrevendo sempre, nem precisa fazer o fechamento, porque vai continuar, para não parecer que parou numa página qualquer. Então, não, vocês sim, fazem eu só perguntei se é para fazer tipo um final, assim, um fechamento. Um texto inteiro de último. Sim, Thiago. Eu tava vindo escrevendo bastante coisa no meu celular. Só que meu celular ele caiu no chão e a tela se estralhou toda. E agora eu não consigo nem mexer nele. E o meu diário tá muita coisa. Mas vai estar dentro do chip, né? Não, se quiser eu mando foto do meu celular como é que ele tá. Mas é que quando ele quebra assim, Thiago, o que tu quebraste é a tela, e não, é como se fosse o computador. Quebra a tela do computador, mas o HD está com as informações dentro. Então, o celular também quebrou a tela, mesmo que tenha quebrado profundamente a tela, as informações estão dentro do chip. Tu não deve ter perdido. Não tava na nuvem. Não tava assim no coisa. Não é na nuvem, é o chip. Dentro do teu celular tem um chip. Eu sei que tem um chip, mas... Tá dentro dele, não? Tá, então. Tá bom, se tu disse... Claro, se fosse que molhou, aí sim. Mas eu não sei como é que recupera. Eu não sei como é que recupera. Quando tu tiveres um outro computador, um outro celular, tu vai passar o chip desse aí pra lá. E aí tu vai recuperar. Não, já tô com outro celular. Então bota o chip lá. Eu já botei meu chip aqui. Então tu estava salvando no celular. Bom, depois tu vê isso com alguém. Não, no celular não, na nuvem. Tá. Eu acho que tu vai conseguir resgatar. Então, falando do diário, né? Vitor, pode continuar, só para encerrar esse capítulo antes de terminar o nosso horário. Pense em você, Vitor.
Ih, acho que o Vitor saiu de novo. Nicolas? Pense em você como general do seu próprio exército, tentando encontrar o máximo de informações que puder sobre o outro exército antes da batalha. Um parágrafo antes daquele desenhinho, Vitor. Nicolas. Também esbocei uma pequena caricatura de Strasser, para que pudesse lembrar como ele era, caso voltássemos a lutar um dia. Depois me deitei na cama e folheei minhas velhas revistas de boxe, tentando me perder no mundo de Barney Ross, Max Schmeling, Tony Canzoneri, Jim Braddock, Henry Armstrong. Raça e religião não pareciam ter importância no ringue. Os que tinham eram motivo de orgulho ou de distinção. Os judeus eram descritos como matelos hebreus e filhos de Salomão. Os lutadores negros eram brutamontes negros e bombadeiros negros. Gostaria que a Alemanha fosse tão acolhedora como o mundo de boxe parecia ser. Minha mente continuava a desviar para tio Jacob na prisão. E me perguntava por que tais lugares eram chamados de campos de concentração. O que a concentração tinha a ver com aquilo? E eu ainda podia ouvir soluços baixos de minha mãe quando, por fim, peguei no sono. Coitado, né? Logo no dia em que ele ia ter todas as honras em casa, tem tanto outro problema e nem perguntaram como é que foi o jogo dele, ou como é que foi a luta dele. Esse Um Lutador de Verdade, vocês vão ler para a próxima semana, tá? Que a gente vai fazer interpretação de vários capítulos, desses últimos todos, tá? Então, leiam Um Lutador de Verdade. Façam um intervalinho agora, tomem uma aguinha, façam xixi e voltem daqui a pouco. Daqui a 10 minutos. Tá bom?